Ok, pessoal, mais uma aula então. Agora vamos para a quarta parte de termoquímica. Hoje vamos falar de lei de Hess, ok? Bom, rapidamente vamos lembrar que a entalpia, a energia envolvida numa transformação, ela sofre variação, né? Num processo inicial em que eu tenho 2 mols de gás H2 com 1 mol de gás O2, o que eu tenho no início do meu processo é uma certa quantidade de ligações entre esses átomos. E essa ligação mantém uma quantidade de energia ali. Muito bem. Para que ocorra uma transformação, eu preciso romper essas ligações, né? Para poder romper essas ligações, eu preciso doar energia no processo. Então, para quebrar a ligação, eu coloco energia e, ao colocar energia, eu aumento a quantidade de energia que essas estruturas possuem. Essa energia que eu coloquei para poder iniciar o processo é o que chamamos de energia de ativação. Muito bem. Acontece que, com esses átomos agora separados, novas ligações precisam ser efetivadas, né? Quando essas novas ligações ocorrerem, o nível de energia vai diminuir, porque eu vou formar condições mais estáveis. Quer dizer que o nível energético é mais baixo. Neste caso aqui, eu formaria ligações, por exemplo, para a produção da estrutura da água, né? Então, 2 mols de água são formados. Muito bem. Então, agora eu tenho um novo estado energético no final da minha transformação. Então, a energia final do processo agora é menor que a energia que eu tinha no início do processo. Então, no início, eu tinha mais energia do que no final. Portanto, a energia inicial maior que a energia final. Ou seja, eu tenho aqui um gráfico exotérmico, né? Se eu tivesse numa outra condição, né, em que no final a quantidade de energia fosse maior, aí o gráfico seria o gráfico endotérmico. Então, a energia inicial seria menor que a energia final. Muito bem. Portanto, essas mudanças de quantidade de energia vai me dar uma variação, né? Que a gente chama de ΔH. Bem, para calcular o ΔH, eu uso lei de Hess. Então, por exemplo, olha só, eu quero a energia envolvida no processo de formação do metano, né? Qual é o ΔH dessa transformação? Então, a formação do metano parte do carbono grafite com 2 mols de gás hidrogênio. Bom, acontece que esta é uma transformação que tem inúmeras dificuldades para ocorrer, né? Ela não vai ocorrer naturalmente, tá? É uma transformação muito difícil de acontecer. Então, eu não tenho como identificar o ΔH dessa transformação se eu levar isso para o laboratório e medir. Então, é uma reação que não pode ser medida experimentalmente, porque ela não acontece. Ela não vai ocorrer dessa forma, porque seria muito fácil produzir gás metano a partir de grafite e gás hidrogênio, né? Mas nós não conseguimos, é uma transformação que não vai ocorrer. Bom, então se a transformação não ocorre, eu não tenho como medir a variação da energia? Tenho sim. Por quê? Porque eu tenho outras 3 transformações que eu sei que ocorrem. O grafite pode produzir gás carbônico, CO2, e a energia envolvida nessa transformação é de 94 kcal liberada. Ou seja, ΔH vai ser menos 94 kcal. O gás H2, reagindo com O2 para a produção de água, libera 68 kcal. Então, ΔH aqui, menos 68. O metano, queimando, produzindo gás carbônico e água, libera 213 kcal. Então, um outro ΔH, aqui eu colocou ΔH1, mas é ΔH3 no caso, né? O ΔH aqui seria de menos 213 kcal. Muito bem. Bom, essas são transformações que eu sei que ocorrem.
eu sei medir, experimentalmente eu consigo encontrar essas transformações. Com isso, eu vou descobrir aquela que não ocorre, que é a transformação lá na produção do metano. Como? Simples. Olha só, eu tenho a queima do grafite, a queima do hidrogênio e a queima do gás metano. Muito bem. O que me interessa é formar metano, formação do CH4. Bom, se você observar, o carbono grafite, ele está tanto ali na formação do metano, como está aqui na minha transformação que eu já conheço. O gás H2, mesma coisa. Olha só, o gás H2 está tanto na formação do metano quanto na que eu conheço. A diferença aqui é que na formação do metano eu preciso de 2 mols, enquanto que essa transformação aqui para a formação da água eu tenho 1 mol. Bom, então nós já vimos que eu posso multiplicar aqui a equação desde que eu multiplique também o ΔH, né? Então, se eu multiplicar tudo por 2, porque são 2H2, eu vou ter uma nova transformação. Observe só, o ΔH era de menos 68. Agora, eu multipliquei por 2, será menos 136, ok? Muito bem. Aí, observe agora, metano, dá uma olhada, né? Eu tenho o metano nas duas equações, a que eu quero, que é a formação dele, e na da queima. Mas o detalhe é que lá eu tenho o metano como produto, enquanto que na que eu conheço ele é reagente. Então eu preciso passar nessa equação aqui que eu conheço, que é a queima do metano, eu preciso passar para produto. Bem, se eu passo ele para produto, eu tenho que inverter totalmente a equação para que ele possa passar para produto. Se eu vou inverter totalmente a equação, eu inverto também o sinal do meu ΔH. O meu ΔH tinha sinal negativo, passou a ser positivo. Inverti completamente. Agora, o metano é produto nos dois casos, né? Então, eu agora acertei tudo. Ao acertar tudo, olha só, eu posso agora simplificar a equação, as 3 equações, né? Eu somo tudo. Como eu tenho gás carbônico, CO2, como reagente e como produto, eu posso eliminar. Como eu tenho água, né, como reagente e como produto, também elimino. E a quantidade é a mesma, a quantidade de água. 2 águas de um lado, 2 águas do outro. Olha o O2. Eu tenho 2 O2 como reagente e 2 O2 como produto. Então eu posso cortar. Com isso que sobrou? Sobrou, somando tudo, o carbono na forma grafite, o gás hidrogênio e o metano. Então, eu tenho exatamente a equação que eu quero lá de cima, que é a formação do metano. Então, se eu somar os deltas Hs que estavam ali já pensados, que eu já conheço, né? Eu somo tudo, vai me dar um ΔH final de menos 17 kcal. Esse é o ΔH final da minha transformação, né? Só lembrando que esse ΔH1 aqui de mais 213, na verdade, é ΔH3, né? Que apareceu esse 1 aí, ok? Muito bem, pessoal. Era isso que nós tínhamos para falar hoje, ok? Até a próxima.